Olá, olá amigos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a respeito do canto, do ato de cantar, do ato de louvar. E aqui nessa reflexão eu não me refiro apenas ao ato de louvar profissionalmente, nem somente ao ato de louvar dentro da congregação, dentro da igreja. Eu quero falar aqui sobre o ato de louvar de forma verdadeira, genuína, de toda a alma, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, independente do ambiente que a gente esteja, independente se você esteja em casa ou dirigindo, não importa onde você esteja. Há um dito popular que diz assim: quem canta seus males espanta, né? Eu não quero aqui falar sobre, trazer como reflexão, como exemplo, somente a ciência natural. Eu quero falar de forma fundamentada e de forma fundamentada na palavra. Mas eu afirmo para você, com base bíblica, de que o louvor, né, o ato de louvar, de cantar, espanta o mal, quebra cadeias e quebra correntes. Quando eu começo a analisar o texto que está escrito lá em Atos 16, né, que menciona Paulo e Silas, quando eles chegam a uma das primeiras cidades, a Filipos, uma das primeiras cidades ali da Macedônia, eles se deparam com uma jovem e que nela havia o espírito de adivinhação. E nessa jovem, os seus senhores lucravam com ela, né, através desse ato de adivinhação. Então, Paulo expulsa, né, o espírito que havia nela, e aqueles senhores não ficaram satisfeitos, porque isso representava para eles uma perda, né, e uma perda econômica. E isso acarretou sobre Paulo, sobre Silas, a prisão. Paulo e Silas, de imediato foram levados para a prisão. Lá na prisão eles foram açoitados, né? Mas a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, quando Paulo e Silas louvavam, veio um terremoto. E esse terremoto mexeu com toda a estrutura do cárcere, daquela prisão, mexeu no alicerce, sacudiu o alicerce daquela prisão e as portas foram abertas. Aquele carcereiro que estava responsável por aquele turno deve ter olhado com grande espanto e ter pensado assim: e agora o que vou fazer? E ele, em seu desespero, né, no seu ato de desespero, ele faz menção de que vai dar cabo da sua própria vida. Quando de repente Paulo vê aquela cena e ele grita de onde ele está e diz: não te faças nada, não te faças nada, porque todos nós estamos aqui, né? Quando eu começo a observar esse texto e analisá-lo, eu percebo que, apesar de Paulo estar numa condição de detido em um cárcere, ele estava numa prisão física, mas não havia prisão emocional nele. Ele não estava preso emocionalmente, ele não estava com uma prisão espiritual. A prisão era uma prisão física. E eu percebo que pelo fato de ele começar a louvar, porque se a gente for analisar uma situação daquela, uma situação de que ele tinha sofrido na carne, tinha sido açoitado, mas mesmo assim ele estava com sentimento de adoração, de louvor a Deus. Mas ele sabia a quem ele estava adorando e a quem ele estava louvando, né? E acontece tudo aquilo. Então, quando eu observo isso, eu observo que, de fato, o louvor, ele rompe barreiras, ele rompe com obstáculos, ele quebra cadeias, ele quebra correntes. E em todo esse processo que Paulo e Silas passaram, enfrentaram, mesmo naquela prisão, tem um versículo na Bíblia que nos diz assim: o melhor de tudo não é o início das coisas, mas é o fim delas. Então, quando eu começo a analisar o texto, eu percebo que que o Senhor permitiu que Paulo e Silas fossem presos, mas aquela prisão gerou uma libertação, não somente a libertação daquela jovem, mas a libertação daquele carcereiro e de toda a sua família. Porque a Bíblia nos diz que com aquilo que ele viu, ele creu, ele deve ter percebido que tinha ali no Deus de Paulo e Silas, que aquele era o verdadeiro Deus, que era um Deus grandioso, porque era um Deus de sobrenatural. Então aquele homem temeu, o temor invadiu seu coração e ele creu, foi salvo ele e a sua família, segundo a Bíblia. Então, de fato, o louvor quebra cadeias, o louvor quebra correntes. Quando se você fizer observar, se você tiver em algum momento da sua vida
preocupado ou angustiado com alguma coisa, quando você começa a louvar, você começa a se reanimar. Você começa a trazer à memória o que dá esperança. Você começa a lembrar de uma promessa que Deus fez, você começa a lembrar de um versículo, uma referência bíblica, você começa a se alegrar, você começa a ser munido de força, de uma alegria, de um regozijo, de uma esperança. O louvor cumpre com esse papel. Além de ser oferta para Deus, Deus honra o ato, mostra confiança em Deus, o Todo-Poderoso. Então eu digo para você que o louvor rompe com cadeias, o louvor rompe com correntes, através do louvor nós conseguimos nos reanimar, nos alegrarmos em Deus e por aí vai. Quando eu começo a observar também um outro exemplo de adorador que a Bíblia referencia muito bem, Davi. A Bíblia nos diz que Davi era um adorador, Davi era do louvor. A Bíblia nos diz que quando Davi estava em seu palácio, ele começava a louvar, ou louvar pelo canto, ou louvar através do toque da sua harpa, de instrumentos musicais. Quando Davi começava a louvar, era tão verdadeiro, era tão genuíno o que ele fazia, que automaticamente toda a cidade começava a se contagiar com o louvor, né? Então, eu percebo que de fato o louvor, através do louvor, o espírito de gratidão, a alegria, o ânimo, o regozijo, a força vem surgindo em nós, né? Dos 150 salmos bíblicos, 70 são de autoria de Davi e 13 desses salmos retratam exatamente alguma situação difícil de Davi. O Salmo 63, ele se escondeu, ele foi para o deserto de Judá, tentando fugir daquela situação, da rebelião do seu filho, Absalão, né? Eu acredito que ele chegou ali em desolação, ele sozinho fisicamente. Mas quando ele começa a salmodiar, ele passa a entender que ele ali não estava sozinho, que Jesus, o melhor amigo, estava com ele, né? E aí o Salmo 63 é um salmo que nos dá esperança, um salmo que faz menção ao júbilo, à alegria, né? Então eu percebo que de fato o louvor, né, quebra cadeias, rompe com barreiras, rompe com obstáculos, principalmente o louvor que é verdadeiro e que é genuíno, né? Tem um trechinho do hino que geralmente eu gosto de cantar, que nos diz assim, é um hino que fala sobre Jesus, o verdadeiro amigo. Eu conheço ele na voz de Elião Oliveira, pode ser que ele tenha outra autoria. O hino diz assim: não há um amigo igual a Jesus, não há companheiro fiel igual ao meu Jesus, não há ninguém melhor para compreender-me, ninguém para defender-me melhor, amigo igual a Jesus, não há. Aí tem um trechinho que diz assim: quando me sinto só é Jesus que me acalma, quando me sinto só é Jesus que me abraça, quando em meio às guerras estou, quando vem o medo, o pavor, é Jesus quem me abraça e me diz: calma, sou eu, quem cuido de tudo sou eu. E eu quero falar hoje com vocês, através dessa rápida mensagem, que Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Não esqueça que você tem Ele por seu Senhor, você tem Ele por seu Mestre. Ele é o Deus soberano, supremo, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Deus de força incomparável, de amor supremo, Deus de misericórdia. Ele ouve a mim, Ele ouve a você, Ele traz alento ao meu coração, à minha alma, Ele traz alento à sua alma, Ele traz consolo à sua alma, ao seu coração. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, uma rápida mensagem, espero que todo mundo ouça. Amém? E espero que você seja contagiado pelo poder da palavra de Deus. Um abraço a todos.